Tudo bem com vocês? Tranquilo? Eu sou o professor Elton e hoje nós temos aqui o primeiro exame de qualificação de 2020 da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Essa questão envolve geometria espacial e círculo. A figura a seguir representa a trajetória curva do ponto P sobre a superfície lateral de um cone circular reto, cujo raio da base mede 10 centímetros e a geratriz 60 centímetros. O ponto P inicia sua trajetória no ponto A, que pertence à circunferência da base, e dá uma volta completa em torno do cone até retornar ao ponto A. Então, o ponto P sai do A, dá uma volta em torno do cone e retorna no ponto A. Com a planificação da superfície lateral do cone, é possível calcular o comprimento, ou melhor, o menor comprimento da trajetória percorrida por P, que corresponde em centímetros a. Então, nós queremos calcular aqui o menor comprimento percorrido pelo ponto P, sabendo que o raio da base mede 10 e a geratriz mede 60. Então, vou colocar aqui, ó, a geratriz mede 60 centímetros e o raio da base 10 centímetros. Beleza? Bom, o que eu posso calcular aqui, antes de mais nada? Eu posso calcular o comprimento da circunferência, tá? Que seria uma volta em torno da base. Então, o comprimento de circunferência é aquela forma do 2 pirralho, né? 2 pirralho. Então, o comprimento da circunferência vai ser 2 vezes o π, vezes o raio, que é 10. Então, 2 vezes 10, 20 π centímetros. Então, se o ponto P percorresse uma volta na base, o ponto P iria percorrer 20 π centímetros. Mas como ele deu uma volta aqui e está falando para calcular o menor comprimento possível, pode ser que seja menor que 20 π. Então, eu já descartaria aqui a letra D. Provavelmente não é ela, tá? Agora, para facilitar um pouquinho a nossa visualização, como ele fala aqui na planificação da superfície lateral do cone, eu vou colocar agora a planificação, então, de um cone. Prontinho, está aqui a planificação, então, no nosso cone. O que nós temos de informação? A geratriz, então, vale 60, que é a distância desse ponto até esse. Então, aqui é 60. Do outro lado também vai ser 60. Sabemos que esse arco de circunferência aqui corresponde ao comprimento da circunferência com o cone montado, né? Quando a gente desmonta desse ponto até esse, fica valendo 20 π. Então, essa trajetória aqui, em vermelho, ela vale 20 π. E o menor caminho percorrido pelo ponto P, então, é exatamente a distância desse ponto até esse, que é o que a gente quer descobrir. Nós queremos saber, então, quanto vale esse segmento azul que eu vou chamar de x. Uma certeza eu tenho, é menor que 20 π. Então, eu posso descartar a letra D, não é o 20 π. Então, agora nós temos aqui um triângulo. E nós vamos trabalhar com esse triângulo. Esse triângulo, se ele for equilátero, o x é 60 e eu fico com a alternativa letra B. Se ele não for equilátero, pode ser que ele seja 50 ou 18 π. E como que eu vou descobrir, então, o valor desse x? Bom, antes de mais nada, eu vou tentar calcular quanto vale esse ângulo aqui, que eu vou chamar de ângulo θ. Se esse ângulo θ for 60 graus, por exemplo, eu tenho certeza que esse triângulo é equilátero, né? Porque aqui é 60, esses dois outros ângulos, a soma deles vai resultar em 120. Como o triângulo é isósceles, eu vou ter 60 para cada. E aí ele vai ser equilátero, então o x vai valer 60. Se esse ângulo não for 60, se ele for uma outra medida, e aí nós vamos ver o que nós vamos trabalhar, né? Com seno, cosseno, tangente, o que vai acontecer. Então, antes de mais nada, a gente vai tentar determinar quanto vale esse ângulo θ, beleza? Mas como que eu vou descobrir quanto vale esse ângulo θ? Imagina o seguinte, eu já tenho aqui um arco que vale 20 π, e esse arco que vale 20 π corresponde a esse ângulo θ que eu não sei quanto vale. Agora, imagina uma circunferência de raio 60. Não sei se eu vou conseguir desenhar aqui, mas é como se fosse essa ideia aqui, ó. Eu continuo a minha circunferência. Tá aí, uma circunferência maior de raio 60.
quanto vale o comprimento dessa circunferência azul, né? Essa circunferência maior de raio 60. Bom, eu posso calcular. O comprimento da circunferência é o 2π. Então, 2 vezes o π vezes o raio, que é 60. Então, 2 vezes 60, 120π. Então, esse é o comprimento da circunferência azul. Beleza? E agora eu posso bolar aqui uma regra de 3 com o objetivo de calcular esse ângulo θ aqui. Como assim uma regra de 3? Eu posso pensar o seguinte. Para um comprimento de 120π, como é o comprimento de uma volta completinha, o ângulo central é 360 graus. E para um arco de 20π, quanto vai valer esse ângulo central θ? E aí nós podemos simplesmente, então, resolver essa regrinha de 3. Antes de mais nada, 120 sobre 20, vamos fazer assim, né? 120π sobre 20π é igual a 360 sobre θ. E aí eu posso simplificar o π com o π, o 0 com o 0. 12 dividido por 2 vai dar 6. Então vai ficar 6 igual a 360 sobre θ. E aí o θ vai ser igual a 60 graus, finalizando o exercício. Porque se esse ângulo é 60 graus, esse triângulo obrigatoriamente vai ser um triângulo equilátero, né? Porque esse aqui é 60, e eu sei que a soma dos três ângulos é 180. 180 menos 60 é 120, dividido para dois ângulos, aqui também vai dar 60. Então o triângulo é equilátero. Se eu tenho dois lados iguais a 60 centímetros, o x também vale 60. E ficamos com a alternativa letra B. Desse exame de qualificação, talvez a questão mais trabalhosa. A visualização dela é uma visualização difícil por parte dos alunos. Beleza? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e até a próxima.